Naquela manhã fria, o empresário decidiu seguir a própria funcionária. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas havia algo errado. Todos os dias, antes mesmo do expediente começar, ela desaparecia por quase 1 hora, sempre com uma garrafa térmica nas mãos e um pequeno saco de papel, sempre com o mesmo olhar silencioso e determinado. E naquela manhã, ao virar a esquina de uma rua esquecida da cidade, ele percebeu que a verdade era muito maior do que imaginava. Ela caminhava devagar, usando o uniforme simples de empregada da empresa dele. Tinha pouco mais de 30 anos, postura discreta e um jeito de quem aprendeu cedo a não ocupar espaço demais no mundo. Trabalhava na limpeza do prédio havia quase 2 anos. Nunca faltava, nunca reclamava, nunca pedia nada. Enquanto executivos discutiam contratos milionários nos andares superiores, ela passava pelos corredores quase invisível, como se fizesse parte da própria estrutura do lugar. Mas todos os dias, antes de bater o ponto, ela fazia o mesmo trajeto. Saía do metrô uma estação antes, atravessava 2 ruas mal iluminadas e entrava em um prédio antigo, com a pintura descascando e janelas quebradas. Naquela manhã, o empresário a seguiu em silêncio, mantendo distância, tentando entender por que aquilo o incomodava tanto. Talvez fosse desconfiança, talvez fosse curiosidade, talvez fosse algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Ela subiu as escadas estreitas do prédio e parou diante de uma porta de madeira gasta. Bateu de leve e entrou sem esperar resposta. Ele se aproximou devagar, sentindo um peso estranho no peito. Pela fresta da porta, viu uma idosa sentada em uma cadeira de rodas, envolta em um cobertor fino demais para o frio que fazia. O apartamento era pequeno, quase vazio. Havia um cheiro de mofo no ar. A empregada se ajoelhou diante da idosa e começou a servi-la com cuidado. O café quente saía da garrafa térmica, enquanto ela partia um pedaço de pão e colocava delicadamente nas mãos trêmulas da senhora. Não havia pressa, não havia obrigação aparente, apenas um gesto repetido, íntimo e silencioso. O empresário sentiu algo se apertar dentro dele. Aquela idosa não era parente registrada, não constava em nenhum cadastro da empresa, não era responsabilidade de ninguém. Ainda assim, a funcionária dedicava parte do próprio salário para levar comida e café todos os dias. Ele se afastou antes que fosse visto, mas a imagem ficou gravada. Durante o dia inteiro, não conseguiu se concentrar nas reuniões. Enquanto assinava papéis e discutia números, pensava no apartamento escuro e na cadeira de rodas encostada perto da janela quebrada. Nos dias seguintes, continuou observando. Descobriu que a idosa estava sozinha havia anos, sem filhos por perto, sem visitas, sem assistência. Descobriu também que a funcionária pagava os medicamentos com o próprio dinheiro. Parte do salário que mal cobria o aluguel de um quarto simples na periferia. O que ele ainda não sabia era o motivo. A curiosidade virou inquietação. A inquietação virou necessidade de resposta. Ele chamou a funcionária em sua sala no final de uma tarde chuvosa. Ela entrou nervosa, imaginando que havia feito algo errado. Manteve os olhos baixos, as mãos entrelaçadas, o corpo tenso. Foi naquele momento que ele revelou que sabia sobre as visitas. O silêncio que tomou conta da sala parecia pesado demais para caber ali dentro. Ela hesitou. Seus olhos marejaram, mas não por medo de perder o emprego. Era outra dor, mais antiga. A verdade saiu em fragmentos, como se cada palavra custasse uma lembrança. Anos atrás, quando ainda era adolescente, ela fora abandonada pela própria mãe em uma estação de ônibus. Ficou sozinha, sem destino, sem dinheiro, sem ninguém para buscar. Foi aquela mesma idosa quem a encontrou sentada no chão, tremendo de frio e vergonha. Não havia parentesco, não havia obrigação. Havia apenas compaixão. A idosa a levou para casa. Dividiu o pouco que tinha, deu-lhe abrigo, comida,
dignidade. Durante 2 anos, foi a única figura de cuidado que ela conheceu. Depois, a saúde da senhora piorou. A memória começou a falhar. O dinheiro acabou. A jovem precisou sair para trabalhar e sobreviver. A promessa que fez antes de partir nunca foi esquecida. Cuidaria dela, não importa o que acontecesse. Enquanto contava aquilo, não havia drama exagerado em seus gestos. Havia apenas gratidão, uma dívida moral que não podia ser paga com palavras. O empresário permaneceu em silêncio. Algo dentro dele estava sendo confrontado. Ele sempre acreditou que sucesso era independência, que cada um era responsável por si. Cresceu em um ambiente onde afeto era substituído por desempenho, onde fraqueza era sinônimo de fracasso. Naquela noite, voltou para casa e não conseguiu dormir. Lembrou-se do próprio pai, internado em uma clínica luxuosa, cercado de profissionais pagos, mas raramente visitado pelo filho, ocupado demais para perder tempo com o passado. Lembrou-se da última vez que o viu sorrir. Não conseguiu recordar. Nos dias seguintes, passou a ir discretamente ao prédio antigo. Não como chefe, não como observador distante, apenas como alguém que começava a enxergar o que ignorou por anos. Descobriu que a idosa já quase não reconhecia a mulher que lhe levava café. A memória falhava, as palavras se confundiam. Ainda assim, a funcionária continuava indo todos os dias. Mesmo quando a senhora perguntava quem ela era, mesmo quando o olhar parecia vazio. Era ali que estava a parte mais difícil de entender. Ela não estava ali por reconhecimento. Não estava ali por gratidão explícita. Estava ali porque prometeu. E porque alguém, um dia, a salvou do abandono. O conflito dentro do empresário crescia. Ele começou a questionar o próprio passado. Começou a visitar o pai com mais frequência. Começou a perceber o quanto havia se afastado das próprias raízes. Até que, em uma manhã, ao chegar ao prédio antigo, encontrou a porta aberta e silêncio demais no apartamento. A idosa estava imóvel na cadeira, o cobertor sobre as pernas, a xícara vazia sobre a mesa. O café daquela manhã ainda estava quente na garrafa. A funcionária segurava as mãos da senhora, como se tentasse manter ali o que já havia partido. Não houve desespero, houve apenas um choro contido, profundo, de quem perdeu a única pessoa que lhe ofereceu amor quando não tinha nada. O empresário ficou parado, sentindo o peso daquela cena atravessar suas certezas. Naquele momento, algo mudou definitivamente. Ele assumiu todas as despesas do funeral. Organizou tudo com respeito e dignidade. Mas isso era o mínimo. O que realmente mudou não podia ser comprado. Semanas depois, anunciou na empresa um novo programa de apoio a idosos abandonados na cidade. Criou uma fundação em nome da senhora que quase ninguém conhecia e manteve a funcionária ao seu lado, não mais invisível, mas como alguém cuja força silenciosa transformou mais do que um destino. Ele também levou o próprio pai para casa. A funcionária continuou levando café todas as manhãs, não mais para a idosa, mas para um pequeno banco em uma praça próxima ao antigo prédio. Sentava-se ali por alguns minutos, em silêncio, como quem agradece por ter sido salva quando ninguém mais se importou. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Histórias assim lembram que ainda existe humanidade escondida nos gestos mais simples. E deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Às vezes, alguém da sua própria cidade pode estar precisando apenas de um gesto silencioso como aquele. No fim, não foi o empresário que salvou a funcionária, nem a funcionária que salvou a idosa. Foram promessas cumpridas que salvaram todos eles. Porque no silêncio dos pequenos atos é que o verdadeiro valor de uma vida se revela.